pessoal, como é que vocês estão? Espero que estejam todos muito bem. Bom, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre poema, linguagem denotativa, conotativa, né? Figuras de estilo, figura sintática e semântica também, certo? Então, vamos falar sobre um bocadinho de coisa em uma só aula, prestem bastante atenção. Primeiro, vamos para o slide, depois vamos para o livro didático fazer uma leitura de um poema e depois faremos também a interpretação de texto dele, certo? Prestem atenção e me acompanhem. Bom, vamos lá, né? Poema, linguagem conotativa e denotativa, figuras de estilo, figuras de linguagem semântica e sintática. E lá vamos nós. A princípio, nós vamos conhecer os conceitos, né, de cada um desses aqui, né? Da poesia, do poema, do eu lírico e do poeta, certo? A poesia é a arte de criar sentidos e despertar emoções, podendo ser expressa de diversas maneiras, né? Isso quer dizer que a poesia não está expressa somente em versos, mas sim em espetáculos artísticos como dança, né? Uma pintura, um espetáculo também teatral, né? Tudo isso também pode ser julgado como poesia, certo? Bom, o poema é um texto composto em versos que podem ser organizados em estrofes. Esse gênero busca... Gaguejei agora. Esse gênero busca expressar os sentimentos do eu lírico para despertar a sensibilidade do leitor. O eu lírico ou o eu poético, né? É a voz que fala, a voz que se expressa no poema, né? O autor é a pessoa responsável pela escrita do poema, né? E o eu lírico é aquela que fala, aquela que se expressa no poema, certo, gente? Eu lírico ou eu poético. Tanto no poema quanto na literatura de cordel, né? É o eu lírico ou eu poético que se expressa, certo? E vamos passando. Bom, verso, estrofe, rima e ritmo são elementos do texto poético. Sim, são elementos do texto poético e cada um deles com sua responsabilidade, né? Bom, o verso é cada linha poética, né, no poema, ou seja, cada linha daquela do poema é um verso, certo, gente? Agora, um conjunto de versos, ou seja, versos agrupados em blocos, né, se dá o nome de estrofe. No poema, as palavras são estrategicamente escolhidas e combinadas a fim de criar diversos efeitos, entre eles a rima e o ritmo. A rima, gente, é a semelhança de som entre as palavras de dois ou mais versos, né? Podem aparecer no final, no meio do verso, ou até não aparecer, porque ela não é obrigatória, certo? Quando a rima não aparece, os versos são chamados de versos brancos, né? Eu tenho certeza que vocês já leram tanto poemas com rimas e sem rimas, né? E todos dois com, assim, uma linguagem maravilhosa, né? Uma sensibilidade também maravilhosa. Então, vamos lá. O ritmo, gente. O ritmo, ele é o recurso sonoro produzido pela repetição da pronúncia mais intensa de certas sílabas, de determinadas letras e ou palavras da rima, da pontuação e também da posição das palavras, conferindo musicalidade ao poema. Então, o ritmo, ele é responsável por dar musicalidade ao poema, certo, gente? Para que ele fique bom, né? Que tenha sonoridade, né? Vamos lá. Linguagem conotativa. Quem aí não lembra mais o que é linguagem conotativa e linguagem denotativa, né? Tenho certeza que muitos de vocês lembram sim, né? A linguagem conotativa é quando nós damos assim, o sentido à palavra de acordo com o contexto que ela está inserida, certo? Nós, na realidade, o quê? Nos textos poéticos, geralmente se usa o quê? A linguagem conotativa, né? Ajuda a dar musicalidade, ajuda a rimar, ajuda em muita coisa, certo? Então, vamos lá. Conotativa é o sentido que damos a uma palavra em função do seu contexto, que não corresponde ao seu significado literal. Significado literal, quando a gente diz isso, é o significado verdadeiro da palavra, o significado dela que tem no dicionário, certo? É um recurso muito explorado pela literatura para dar mais expressividade às palavras e ampliar seus significados. Exemplo, ela caiu de amores pelo cachorro de rua e trouxe-o para casa, né? Então, isso quer dizer o quê? Que ela gostou muito do cachorro, né?
O investimento de Marcos foi mal sucedido e ele quebrou a cara. Bom, gente, vocês estão percebendo aí esses jogos de palavras da linguagem conotativa, né? Então, ele obteve um resultado negativo muito abaixo do esperado, né? Por isso que ele quebrou a cara, porque o resultado do investimento foi ruim, né? Linguagem denotativa, né, gente? Quando a gente fala linguagem denotativa, a gente está dizendo que a palavra ela está dentro do seu sentido literal, seu sentido verdadeiro, aquele sentido que nós podemos encontrar no dicionário, né? Lembre-se o quê? D de dicionário, né? D de denotativo, D de dicionário, né, gente? Vamos pegando essas diquinhas assim para guardar e nunca mais esquecer, certo? Denotativo é o sentido que encontramos no dicionário, o emprego original e literal da palavra. A linguagem denotativa ela é mais objetiva, direto ao sentido estreito do vocabulário ou expressão. Exemplo, depois de jogar bola, nós comemos um churrasco, né? Sentido real, denotativo. O cachorro da vizinha fugiu essa manhã. A mesma coisa, sentido real, denotativo. E vamos lá para a próxima. Bom, agora vamos falar um pouquinho das figuras de linguagem, né? Figuras de som ou sonoras, figuras de construção ou sintaxe, figuras de palavras ou semânticas. Vamos conhecer o significado de cada uma dessas aqui, ok? Figuras de som ou sonoras, né? São aquelas que se utilizam de efeitos de linguagem para produzir os sons presentes nos seres. São as seguintes: aliteração, assonância, paronomásia, onomatopeia, né? Bem conhecido de vocês, garanto que o que vocês mais conhecem aí é a onomatopeia, né? Figuras de construção ou sintaxe. São desvios que são evidenciados na construção normal do período. Essas figuras de linguagem ocorrem na concordância, na ordem ou na construção dos termos da oração. São as seguintes: elipse, zeugma, pleonasmo, assindeto, polissindeto, anacoluto, hipérbato, hipálage, anáfora ou silepse. Ou melhor, ou não, e silepse. Figuras de palavras ou semânticas. São as figuras de linguagem que consistem no emprego de uma palavra no sentido não convencional, ou seja, no sentido conotativo. São as seguintes: comparação, metáfora, catacrese, metonímia, antonomásia, sinestesia, antítese, eufemismo, gradação, hipérbole, prosopopeia, paradoxo, perífrase, apóstrofe e ironia, né, gente? Eu não vou me ater a explicar cada uma delas, porque senão a aula ficaria assim muito extensa. Mas, né, eu aconselho que vocês façam uma pesquisa e vejam qual é o que cabe a cada uma delas, qual é o sentido delas, né? Porque tem umas que, no caso, é repetição de vogal, repetição de consoante, exagero, como é que eu posso dizer? Alguns representam marca pelo produto, né? E assim vai. Contrários, comparações. Então, aí no caso não tem como explicar cada uma delas para que a gente, senão a gente vai passar a tarde todinha, o dia todinho, né? Nessa videoaula. Então, não é muito interessante, mas eu aconselho que vocês procurem pesquisar um pouquinho sobre cada uma delas, o que vai ser muito bom para vocês essa pesquisa, certo? E vamos à próxima. Bom, aqui tem um resuminho básico, né, sobre figuras de linguagem. Sobre a classificação delas, né, figuras de sons ou sonoras, figuras de construção ou sintaxe, figuras de palavras ou semânticas, que foi o que nós vimos lá, né. Metáfora, aqui também tem algumas que mais são usadas e o conceito delas, certo? Por isso também que eu não vou me alongar muito para dizer todas aquelas ali, senão já sabe, né? A gente ia passar tempo e tempo e tempo e tempo, e aí vocês dizem, ah, professora, tá chata hoje. Quero assistir, não, essa aula tá muito chata. Aí eu vou ficar triste, se não dá, minha gente, não dá, né? Vamos assistir e prestar atenção direitinho, certo? Vamos lá. Bom, principais figuras de linguagem. Metáfora, palavra com significado diferente do habitual, com base numa relação de similaridade entre o sentido próprio e sentido figurado. Gente, a metáfora ela é um tipo de comparação, só que uma comparação subentendida, certo? Você pode dizer assim, seus olhos são tão verdes quanto o mar, né? Ele tá o quê? Ele está comparando os olhos, né? Verdes quanto ao mar. Mas aí o que é que acontece? Quanto o mar.
Mas o que é que acontece? Essa comparação, a gente tem que prestar atenção direitinho para ver o que é que ela está querendo dizer, com o que é que está sendo, o que é que está sendo comparado aí, né? Vamos lá. Metonímia, palavra que usualmente significa uma coisa passa a ser utilizada com outro sentido, né? Eu li Drummond, eu li os livros de Drummond, né? Eu quero um copo d'água, então, o que é que está dizendo aí? É o conteúdo pelo continente, né? Porque não existe um copo feito de água, então a gente vai pedir, quando a gente pede um copo d'água, então a gente está interessado no conteúdo dele, então é o conteúdo pelo continente, que no caso é o recipiente, certo? Pleonasmo, redundância com finalidade de reforçar a mensagem. Ele subiu para cima, desceu para baixo, entrou para dentro. Esses aí, no caso, são os pleonasmos, certo? Pleonasmo ruim, né, gente? Você dizer a mesma coisa duas vezes é complicado, a gente tem que se policiar, certo? Hipérbole, né, gente? Hipérbole todo mundo conhece também, que é o exagero, né? Exagerar uma ideia com finalidade enfática, ou seja, para enfatizar aquilo que está querendo dizer. Estou morrendo de sede, morrendo de sede. Tá certo que sede mata, fome também mata, mas, né, assim, é o exagero. Vamos lá. Eufemismo, né? Atenuação de expressões desagradáveis, né? O depoente faltou com a verdade, né? O depoente mentiu, né? Aquele homem bateu as botas, então aquele homem morreu, né? E assim, tem outros exemplos. Antítese, né? É o uso de palavras com sentidos opostos. Ficou entre a vida e a morte, né? Então, ele correu perigo ali, ele quase foi, mas não foi, né? Paradoxo, ideias opostas que se excluem mutuamente, mas fazem algum sentido no contexto. Exemplo, estou cego, mas consigo ver, né? E vamos lá. Como mesma música de Legião Urbana, né? É ferida que dói e não se sente, é um contentamento descontente, e assim vai, né, gente? Ironia, afirmar o contrário do que se pensa. Exemplo, né? Que educado, saiu batendo a porta, né? Bem assim, quando os meus alunos, às vezes, eles ficam assim, né? Como é que eu posso dizer? Falando algumas coisas assim, que não são tão legais, eu faço, ai, que gentileza de um com o outro, gente, parem com tanto elogio, vocês ficam aí se elogiando, não façam isso, gente, né, eu tô ironizando, até para eles pararem com aquela confusãozinha, né, aquela coisa de dizer alguma coisa assim com o outro, que não é muito legal, aí a gente vai lá na brincadeira para poder ver se desfaz ali aquele mal-entendido, né, não é bom. E agora, vamos ao livro didático, né, gente? Página 73, vamos ler o poema e depois vamos fazer a interpretação de texto dele na página 74. Me acompanhem, galerinha? Vamos lá? Bom, página 73, né? Texto 1, poema, prática de leitura. Leia o poema a seguir. Orion. A primeira namorada tão alta que o beijo não alcançava, o pescoço não alcançava, nem mesmo a voz alcançava. Eram quilômetros de silêncio. Luzia na janela do Sobradão. Carlos Drummond de Andrade, poesia completa. Rio de Janeiro, Nova Aguilar, 2002. Vejam como é bem curtinho, né? Bom, agora vamos para a interpretação de texto dele, né? Que está aqui na página 74, por dentro do texto. E lá vamos nós. Primeira questão, de quantos versos e de quantas estrofes se compõe o poema? Lembrando que versos são as linhas poéticas, né? E a estrofe é o agrupamento de versos, certo, gente? 2. Considerando a escrita do poema no espaço da folha, responda. A. De que modo ele se difere de um texto em prosa? E aí, gente, como é que um poema se difere de um texto em prosa? Lembrando que um texto em prosa, ele é feito todo em parágrafos. Já o poema não, o poema ele é composto de versos, né? E agrupamentos de versos que são as estrofes, certo? Bom, B. Essa organização gráfico-espacial é uma característica desse poema ou se estende a poemas como um todo, né? Essa organização que foi feita nesse poema corresponde somente a ele ou a todos os outros poemas como um todo, em geral. 3. Órion é uma constelação de estrelas brilhantes e visíveis. Com base nessa definição, responda.
O poeta faz uma comparação no poema. Que comparação é essa? Com o que é que ele está comparando? O que é que ele está comparando? O que com o que? Né, gente? Vejam aí. B. O termo Luzia pode ser interpretado de duas maneiras diferentes no poema. Quais são elas? Identifique a classe gramatical a que essa palavra pertence em cada um dos poemas, certo, gente? Vejam aí se é substantivo, se é verbo. Vejam aí direitinho quais são as classes gramaticais, né? Adjetivo, advérbio. Vejam aí direitinho e classifique a palavra, certo? Vamos lá. C. Interprete o seguinte verso. Luzia na janela do sobradão. Vejam aí o que é que ele está querendo dizer com esse verso. Quarto, o que você compreendeu do verso? Eram quilômetros de silêncio. E aí, gente, o que é que vocês compreenderam sobre isso? 5. Que recurso usado na estrutura do poema reforça a ideia do silêncio? Vejam aí, prestem bastante atenção, certo? Agora vamos aqui para um significado, né? Um significado o quê, Carminha? Uma parte, né, que o livro traz de conceitos para vocês. No texto poético, é bem comum o uso da linguagem conotativa, figurada, cujo o sentido é diferente do literal, pois as palavras necessitam de significados novos para expressar as ideias de afetividade e subjetividade. Ao usar a linguagem conotativa para escrever um poema, o escritor explora maneiras diferentes de construir frases, criando as figuras de linguagem ou figuras de estilo. As figuras de linguagem podem ser semânticas, do ponto de vista do significado, fonéticas, do ponto de vista dos sons das palavras, ou sintática, do ponto de vista da construção da frase. 6. Pelo poema, podemos dizer que a primeira namorada do eu poético era inatingível. Como essa ideia é construída no texto? Analisem direitinho essa ideia do texto, né, da namorada inatingível ou não, certo? E aí vocês respondem essas 6 questões no caderno de vocês com muito carinho, depois de tudo que foi visto aqui na sala de aula, certo? Deixem aí comentário no vídeo de vocês, se precisa melhorar alguma coisa, se vocês estão entendendo direitinho, certo? Que eu agradeço o retorno, ok, gente? E ficamos por aqui na nossa aula da semana, mas próxima semana tem mais, certo, gente? E vamos para a nossa despedida virtual, certo? Lembrando que, por mais que estejamos juntos, não todos mais, né? Dividido, mas juntos, certo, gente? É preciso que vocês continuem se preservando, cuidando das pessoas que vocês amam e cuidando de vocês também, usando máscara, álcool em gel, né? E assim, logo, logo, com fé em Deus, tudo estará normalizado. Mas precisa da participação de cada um. Precisa que cada um faça a sua parte. Ok? Então, vamos lá, né? Um abraço apertado, um beijo no coração e até a próxima, pessoal. Com fé em Deus.